Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Debate Farol, programação aqui do nosso Farol de Limeira. Muita discussão política, muita discussão econômica, discussão de temas de interesse de todos nós, de toda a sociedade. Aqui ao meu lado, mais uma vez, o Dr. Renan Félix, médico e analista político. Mais uma vez, bem-vindo, doutor. Bom dia, Beto. Bom dia a todos que nos assistem e que nos ouvem. E é sempre um prazer estar aqui para mais um debate interessante. Bom dia, Cláudio. A gente começa mansinho, né? Depois as coisas vão esquentando. Vão esquentando. Cláudio, bem-vindo, Cláudio. Um abraço. Um abraço, bom dia a você, Beto, bom dia ao doutor Renan. E vamos em frente com o nosso debate desta sexta-feira. É isso aí, vamos lá. Então vamos às observações iniciais aqui do nosso programa, para a gente entrar na pauta, né, na nossa pauta de discussão. Esse programa não é recomendado para pessoas sensíveis a fortes emoções. Em compensação, o programa é sim recomendado a todos que prezam a liberdade de expressão, o amplo debate e construção de ideias para o melhor convívio social e o desempenho de seus representantes públicos. Vamos lá então com a nossa... Bom, lembrando, né, cada um faz uma sugestão e nós debatemos sem conhecer a sugestão do outro, né? Vamos ao primeiro tema do programa de hoje. Esse aí é do Cláudio. Betinho, Érica e Murilo são faces da mesma moeda. Cláudio, eu não entendi essa sua indagação, então eu gostaria que você explicasse o seu raciocínio, meu amigo, para a gente debater. Legal. O meu raciocínio, Beto, é o seguinte. Nós temos aí 3 pré-candidatos com candidaturas ou pré-candidaturas já lançadas, né? Vamos colocar candidaturas já lançadas, mas não oficializadas, que seria o mais adequado, né? A nomenclatura mais adequada. O que eu quero dizer é o seguinte, Beto, eu entendo que nenhum dos 3 até agora são uma novidade para Limeira. Ou seja, em algum momento eles já tiveram essa oportunidade. O Murilo já teve como candidato a prefeito, não foi eleito. A Érica é a primeira vez e o Betinho é a primeira vez, ambos já eleitos também vereadores. Mas do ponto de vista ideológico, do ponto de vista de programa, eu tenho a impressão que os 3 são bem parecidos. Não são novidades para Limeira e eu gostaria que vocês discorressem sobre esse tema. O que falta para termos um candidato que seja novidade para as eleições municipais desse ano, Beto? Pode começar, doutor. Bom, Betinho, Érica e Murilo são faces da mesma moeda? Essa pergunta do Cláudio, né? Cláudio, no meu ponto de vista, nós temos aí realmente 3 nomes, em que 2 deles já tiveram a oportunidade de mostrar para Limeira ao que vieram, e um que ainda não teve essa oportunidade. Você disse que o Murilo ele foi candidato à prefeitura de Limeira no passado, realmente ele foi candidato. Mas o Murilo nunca exerceu nenhum cargo dentro da Câmara, nem dentro da Prefeitura Municipal de Limeira. Érica Tanque, nossa pré-candidata, já lançada, e Betinho Neves, também pré-candidato já lançado, ambos já tiveram mandatos como vereador, né? Betinho trabalhou durante, acho que 8 anos na Prefeitura de Limeira. Então, assim, já puderam mostrar o seu trabalho ou não, né? O Murilo não. Eu não posso ser hipócrita e dizer que o Murilo já teve a oportunidade de trabalhar, porque ele não teve. O Murilo ele não teve a oportunidade de mostrar a que veio. O Murilo nunca foi vereador. O Murilo nunca foi secretário. O Murilo foi deputado. Enquanto deputado, o Murilo fez muitas coisas que beneficiaram muitas pessoas, muitas famílias, inclusive mandou muitos recursos para a Prefeitura de Limeira, recursos esses que foram primordiais para realizar, ou não, né, porque alguns desses recursos não chegaram a entrar realmente na Prefeitura de Limeira, né, para o bem-estar da população. A carteirinha do autista, por exemplo, no Estado de São Paulo, é um projeto de lei de autoria do Murilo Félix, né? Então, assim, em pouco tempo de mandato como deputado, ele já mostrou muito resultado. Agora,
nunca esteve à frente do Poder Executivo, nem do Poder Legislativo aqui em Limeira, para a gente poder cobrar. Falou assim, mas você não fez isso, mas não fez mesmo. Ele nunca exerceu nenhum cargo em Limeira. Então, e quando a gente fala de propostas, emendas que são muito parecidas, eu também discordo um pouco, Cláudio. Eu acho que o Betinho e a Érica, realmente, assim, eu vejo, fazer uma análise anterior, né? O Betinho, ele sempre esteve muito mais alinhado ao governo Botion, que é o atual governo de Limeira, durante o seu mandato como vereador, existindo uma ruptura em meados do meio para o final do ano passado, né? Mas antes disso, previamente, ele sempre esteve muito mais alinhado ao governo Botion. A Érica, como vice-prefeita, obviamente, também, né? Então, assim, dos dois, eu espero realmente a mesma coisa. Agora, do Murilo, não. Eu realmente acredito que o Murilo é uma pessoa preparada, tá? Quando a gente fala de prefeitura, de candidato, a gente não pode só escolher porque é mais bonitinho, porque a gente tem um pouquinho mais de afinidade. O Murilo tem sabedoria para fazer uma boa gestão. O Murilo estudou, tá? No Brasil e fora do Brasil, para se profissionalizar, se aperfeiçoar e conseguir fazer uma boa gestão. Tá? Tem muita gente que fala assim, mas a prefeitura não é que nem empresa. Não, não é que nem empresa. Mas você precisa ter uma boa gestão, porque são quantos mil colaboradores que dependem direto ou indiretamente da prefeitura. Fora isso, quantos mil habitantes nós temos na cidade de Limeira? Em torno de 300 mil habitantes. Então, se você não tiver uma boa gestão, não funciona. A gente vai ver acontecer o que já está acontecendo na cidade de Limeira. Mato alto, faltando giz na escola. Recebi uma senhora em consulta, e aí a gente começou a conversar sobre a vida. Ele me falou que na escola que a filha dela estudava, a secretaria tinha mandado aparatos para iniciar uma aula sobre robótica, robô e etc. E faltava giz de cera. Você entende que falta o básico? O que é isso? É falta de dinheiro? Não. Limeira arrecada 2 bilhões de reais. É falta de gestão. Então, não saber onde colocar o dinheiro, esse é o problema. Agora me fala dos 3 candidatos. Quem é o mais gabaritado? Profissionalmente. Pensamos friamente. Aqui nós estamos fazendo uma análise política, né, Beto? Não estamos puxando sardinha para ninguém, né, Cláudio? A gente só está fazendo uma análise. Analisando friamente, o Murilo, evidentemente, de longe, é o cara mais preparado para gerir uma prefeitura. Se preparou profissionalmente, aprendeu com os percalços políticos que teve no seu mandato enquanto deputado lá em Brasília, lá em São Paulo. Aprendeu com outros políticos de carreira, inclusive o próprio pai, que foi prefeito durante 8 anos, a mãe é vereadora hoje, né? Por Limeira, está no 3º mandato. O pai foi secretário de Limeira em 1986. Então, uma pessoa que tem uma bagagem política grande, né? A Érica também tem uma bagagem política grande por conta da dona Elza Tanque, que Deus a tenha, uma excelente pessoa, nossa, maravilhosa. Não cheguei a conhecê-la, mas assim, pelas histórias, pelas lembranças, por tudo que ela fez por Limeira, é uma pessoa assim que a gente não tem nem o que discutir, né? Mas também já mostrou que veio, né? A Érica está aí há um bom tempo na política. Então, eu sempre digo, né? Existem muitos filósofos, muitos coaches hoje em dia que dizem assim, ó, não tem como você chegar em caminhos diferentes fazendo o mesmo trajeto. Não tem, se eu pego a mesma rodovia toda vez, há 15 anos, para ir para Taubaté, não tem como eu chegar em Ribeirão Preto. Eu preciso mudar o percurso, eu preciso mudar o trajeto. Então, é isso que eu penso, sabe, Cláudio? Penso que sim, Limeira tem 3 candidatos, eu acho que 2 se assimilam muito em propostas e de ideias, pensamentos, vínculos e culturas, que é o Betinho e a Érica, eu acho que vocês estão muito próximos, né? E eu acho que o Murilo é a 3ª via ali que vem realmente para ter a oportunidade de mostrar ao que veio. As pessoas criticam muito hoje o Murilo, em decorrência dos fatores que teve com o pai, os problemas e tudo mais, mas assim, o meu pensamento frio calculista, o menino não pode ser culpado pelos erros do pai. Entendeu? Se o pai errou, o pai que pague, não o garoto. O garoto nunca teve a oportunidade de mostrar realmente o valor do seu serviço. Se vai ser um bom gestor, se vai ser um mau gestor. Então, de maneira geral, eu acho que é isso. O sol nasceu para todos. Para a gente poder criticar, a primeira pessoa precisa fazer ou não fazer,
né? Botion teve seus quase 8 anos de mandato aí. Hoje ele pode ser criticado sim, porque é uma figura pública, né? Ele assumiu esse compromisso a partir do momento que ele se candidatou à Prefeitura de Limeira. Érica, mesma coisa. Ela tem um cargo público. O salário dela e do Mário são pagos com os nossos impostos. Betinho, hoje como vereador, também pode ser criticado de todas as formas possíveis. Por quê? Porque existe um cargo público eleito, né? E também é pago com os nossos impostos. Agora, o Murilo nunca teve cargo público eleito aqui na cidade de Limeira. Então como é que a gente vai saber se as propostas são boas ou não? Então, de forma geral, esse é o meu pensamento. Eu tenho algumas dúvidas, viu, Cláudio, para responder e para completar isso que o doutor Renan está falando. Pelo seguinte, eu acho que uma das tarefas mais árduas, as dúvidas são as seguintes, objetivamente. Sendo o Murilo eleito, né, quem é que vai governar Limeira, Murilo ou o pai? Essa é a minha primeira dúvida, porque o pai está devendo 250 milhões do desvio da merenda. Concordo com o doutor Renan quando ele fala que o Murilo está preparado. Sim, ele é um político profissional. Então a dúvida vai pairar na cabeça do eleitor assim, quem é que vai administrar? Vai ser o pai ou vai ser o filho? Essa dúvida permanecerá, na minha opinião, até a eleição, salvo se o Murilo for mais assertivo para dizer que ele que vai conduzir a prefeitura. Em relação à Érica, a dúvida que eu tenho em relação à Érica é a seguinte: a Érica, ela sempre foi uma figura decorativa na administração Botion. Até onde eu tenho informações, ela pouco conseguiu, em nome dela, em nome de terceiros, né, em nome das pessoas, ela sempre foi muito evasiva. Eu vou ver se eu posso, vou ver se eu consigo, e sempre tomou um não. Na minha opinião, ela sempre tomou um não. Então, tem essa também. Se a Érica for eleita, ela é que governa lá Limeira, ou ela terá que se socorrer do atual quadro em torno do prefeito? É uma dúvida. Eu não sei se ela vai ser. Né? Em relação ao Betinho, eu vejo como a novidade, embora concorde também com o doutor Renan, que ele já teve as suas oportunidades, né? Foi o vereador mais votado, está com a doutora Mayra, que foi muito bem votada nas últimas eleições, lembrando que o Murilo teve uma queda do número de eleitores nas últimas eleições legislativas. Então, Cláudio, eu acho que o eleitor vai se posicionar em torno dessas dúvidas, né? Qual dos três terá maior capacidade própria, pessoal, particular, de implementar as suas ideias? Lembrando, né, Cláudio, que até agora poucas ideias surgiram, né? Só estamos nesse debate, nesse blá 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 político, você não acha? Sim, com certeza. É por isso que eu coloquei que são faces de uma mesma moeda, né? Nós estamos vendo aí um monte de conversa e nenhuma ação programática, né? Já está na hora e já estaria na hora também de eles se manifestarem nesse sentido, né? Do que pretendem fazer, embora ainda não estejam em campanha corrida. Mas eu imagino que que os três são face de uma mesma moeda, porque não representam nenhuma alternativa de mudança estratégica para Limeira. Ainda nós não temos um candidato que poderia ser uma grande novidade, e eu dificilmente acredito que nós teremos essa grande novidade. Poderemos ter alguns outsiders, né? E alguns novatos, mas eu não acredito que teremos grandes novidades, não, e nós vamos ter que nos contentar com o que está se nos apresentando neste momento. Eu acho, como o Beto bem pontuou, que realmente essa dúvida que paira sobre muitos, né? No caso do Betinho, ele já mostrou que veio. O caso da Érica sempre foi uma figura decorativa. No Murilo, mas o pai vai ter influência ou não no governo? Bom, são dúvidas, com certeza. Mas veja bem, na sua própria fala, Beto, você diz, olha, a Érica hoje é uma figura meramente decorativa, né, na prefeitura. E será que ela vai manter uma postura diferente, se eleita? É uma dúvida que eu tenho também. Será que vão deixá-la governar? Exatamente, exatamente. Os acordos que ela vai ter que fazer. Com certeza. Tal qual o Betinho Neves. São um conglomerado de partidos. Será que as decisões vão ser dele ou de outros interesses? Outros interessados, né? O Murilo é a mesma coisa, né? Mas como a gente
está especulando aqui, eu acho que a gente precisa pagar para ver, né? Querendo ou não, um dos 3 será eleito, né? Temos que torcer para que o eleito faça o melhor por Limeira e que governe com as suas próprias pernas, com a sua própria mente, que escute sim os bons conselhos, porque existem conselhos bons, né, Beto? Você concorda comigo? Eu acho. E existem conselhos ruins, Cláudio. Eu acho que o extremo é prejudicial. Não é porque, por exemplo, eu tenho uma desavença política ou não gosto de tal pessoa que tudo que ela disser está errado. Claro. Não, muitas vezes a pessoa tem falas positivas e negativas. Eu preciso absorver o que é positivo. Eu tenho inveja. E acabou. Eu tenho inveja de quem vota em São Paulo, que tem mais opções do que a gente, né, Cláudio? Agora aí o Datena apareceu na 3ª colocação, tem esse Pablo Marçal, tem a Tabata Amaral, tem o Boulos. Pode-se criticar todos eles, mas não faltam opções. Eu fico muito triste, doutor, quando a gente vota por exclusão e não por opinião. Infelizmente. Olha, esse não vai, então eu vou votar nesse. Mas vota por exclusão. Você sabe por quê, Beto? Porque eu escuto muito assim, ó. Fulano de tal, eu escuto a conversa. Não se meta em política, aí só tem gente ruim. Não se meta nisso, porque esse meio é sujo, esse meio é isso. Mas, viu, se você já parte do pressuposto que os bons não entrarão, você quer cobrar o quê? Não, veja bem, você fala que só tem gente ruim. Aí, se você tem uma ideia boa, você quer poder fazer alguma coisa pela sua cidade, implementar alguma ideia, algum raciocínio, algum sonho do seu coração, um desejo que você tem de melhorar a escola, talvez que seu filho vai estudar, a cidade que ele vai crescer, que ele vai ter filhos, que você vai ter netos. Entende? Você não vai entrar porque você acha que o meio é sujo, que o meio é isso, que o meio é aquilo. Então nunca teremos pessoas descendo na política. A gente precisa ter um pouquinho mais de fé e esperança. Porque querendo ou não, alguém vai gerir os nossos impostos. Gostando eu, você e o Cláudio ou não. Então, coloquemos pessoas decentes lá e tenhamos fé. Tenhamos fé. O povo brasileiro, ele critica demais, mas tem pouca fé. Ele esquece que o cara que está eleito vai governar para ele também. Então, impulsionar, dar força para as pessoas jovens, boas, de boa fé, que são inovadoras, que querem alcançar projetos bons, projetos idôneos, honestos, estejam lá dentro. E tirar a velha guarda de lá de dentro. Eu acho que isso resume tudo, sabe, Beto? A gente precisa colocar gente boa para a gente parar de falar que tem só gente ruim. Vamos então ao segundo tema, senão daqui a pouco esse assunto é extenso, né? Mas vamos lá, o segundo tema, o déficit de 60,9 bilhões no governo. Essa é sua, viu, doutor? Então, o déficit de 60,9 bilhões do governo, isso aí é até governo federal? maio, governo federal. Eu vi uma reportagem que o governo federal tem um déficit de 60,9 bilhões de reais. Aí eu pergunto, nós estamos num ano que não existe pandemia, não existe guerra, existe, mas não está em evidência, não temos mais aquele descontentamento de fertilizante, de produtos que vinham da Rússia, crise energética na Europa e tudo mais. Não temos, tivemos uma catástrofe natural no Rio Grande do Sul, sim, mas não tivemos nada como o Brumadinho, que aconteceu recentemente do Rio Grande do Sul, né? Não temos nenhuma outra praga, não temos uma instabilidade do governo, não temos nada. O governo está em déficit com 60,9 bilhões de reais e o povo não vê melhora em lugar nenhum. Pelo contrário, os impostos aumentam, os produtos mais caros, 1 litro de azeite R$ 44,00. Cadê o dinheiro? Onde que está indo o dinheiro? Aí a gente vê a destinação, por exemplo, eu vi uma manchete esses dias, não lembro a fonte, sei lá quantos milhões para cultura e tudo mais, e nem 10% disso para o agronegócio. E a gente vai comer o quê? Depois a gente reclama que o arroz está caro, que o feijão está caro, que o tomate subiu. Mas viu, o governo precisa incentivar o que é importante para o povo, é comida na mesa, é filho na escola, você entendeu? É ônibus para trabalhar, é emprego, é incentivo à indústria. É isso que o governo precisa investir. E não é que não precisa investir em outras coisas, tá? Precisa sim. Mas o governo precisa investir no primordial. Agora, a gente não está vendo nada de melhora no primordial. O papo de comer picanha, até hoje nós estamos esperando picanha. E ainda, além de tudo, está devendo? Escuta, o ministro da Fazenda está fazendo um péssimo trabalho, não? Não é possível. Vamos lá, Cláudio, seu comentário. Bom, esse déficit ele está sendo proporcionado principalmente
pelas dívidas de precatórios, né, que o governo anterior rolou, né, e agora o governo atual foi obrigado a pagar esses precatórios por determinação judicial. O custo, esse déficit é do mês de abril, de maio, se eu não me engano, né? Todo mês tem um déficit, né? Eu discordo do Dr. Renan quando ele diz que não há coisas acontecendo. Nós temos uma carga alta de empregos acontecendo e a faixa salarial aumentou bastante, melhorou bastante o rendimento do trabalhador brasileiro. E é isso que a maioria das pessoas que são ligadas ao mercado financeiro critica. Por quê? Porque esse aumento salarial estimula o consumo vai estimular a inflação. A questão do déficit em si, ela precisa ser resolvida não com mais arrecadação, no caso, com menos custo da máquina federal, né? Agora, como fazer para tirar esse custo da máquina federal? Quem tiver uma varinha de condão aí para fazer com que essa máquina federal seja diminuída, nós teremos realmente que pensar nisso, porque não há como você imaginar que o país não terá déficit, né? Se os acontecimentos indicam para isso. Então, a questão realmente são os precatórios que foram muito pesados, né, para o pagamento e que estão ainda refletindo nesse déficit. Mas o governo tem culpa, sim, porque, infelizmente, assim como todos os demais governos, né, ele não quer reduzir os seus próprios custos, né? Ninguém em sã consciência que está numa administração pública, num cargo executivo, quer reduzir o custo dessa máquina pública, né? E se alguém fala que não, vou reduzir esse custo, é difícil imaginar como que vai fazer essa redução. O déficit realmente é assustador, né? Ele vem de muito tempo, mas nós temos que imaginar que ele pode ser controlado se o parlamento também ajudar nisso, né? Ainda esta semana o Congresso jogou aí, o Arthur Lira liberou alguns bilhões de reais de emendas, aquelas famosas emendas do orçamento, entre aspas, secreto, né? Isso daí é um problema sério. Ele está proibido, mas ainda está sendo feito de forma bastante atuante pelos atuais parlamentares, né? Nós temos que imaginar que só teremos uma condição de reduzir esse déficit público quando todos forem tratados igualmente na questão fiscal, na questão tributária. Porque enquanto isso não acontecer, enquanto somente eu, você e as pessoas que pagam dia em dia os seus impostos estiverem colaborando, nós precisamos que muita gente ainda pague imposto e muita gente não paga esse imposto, e nós temos que acabar com a farra religiosa, ou seja, tirar todos os benefícios dos templos que vem sendo garantido pelos governos. Chega de dar garantias e de dar isenções para esses templos, sejam eles evangélicos, católicos, sejam quais forem. Nós precisamos realmente fazer um controle desses gastos para podermos ter um controle do déficit. Vocês me deixaram pouco tempo para falar, né? Vocês estão hoje dominando a pauta aqui, mas vamos passar para outro termo. Deixa eu só
três pontinhos que eu realmente concordo com muitas das falas do Cláudio, mas uma administração pública que reduziu o seu próprio custo. Argentina, Javier Milei, a gente tem um exemplo prático disso. É só você acompanhar os últimos feitos. A diminuição de ministérios que ele fez foi uma coisa surreal e está gerindo muito bem. O país está se recuperando. O nosso governo atual, pelo contrário, aumentou a quantidade de ministérios que o governo anterior conseguiu reduzir. Os precatórios, mandado judicial pelo Poder Judiciário, vamos lá, existe uma perseguição clara ao antigo governo, né? E um favorecimento claro ao atual. Então, determinação judicial, no meu ponto de vista, não justifica esse déficit desse tamanho. E qual é creio o tamanho da Argentina e qual é o tamanho do Brasil? Não, mas o Milei está conseguindo às custas da fome da população argentina. E outro ponto que eu vou deixar aqui, Cláudio, é em relação à taxação de igrejas e de outros templos. Nós temos no Brasil 60 pessoas que têm um patrimônio bilionário. Simples, taxa esse patrimônio bilionário. Por que o governo não fez isso? Não fez nos 16 anos de governo, o governo Bolsonaro também não fez e o atual governo também não está fazendo. Então, se quiser resolver, dá para resolver. Muito bem, vamos ao último tema. O tempo está acabando aqui, né? O tempo está acabando. Bom, esse é meu. As eleições norte-americanas podem interferir nas brasileiras? Eu faço essa exposição porque ontem nós tivemos um debate entre o Donald Trump, ex-presidente, e o Joe Biden, atual presidente, né? O Cláudio, eu vou passar para você inicialmente. Ouve-se muito que os eleitores norte-americanos estão muito sem graça diante dessas eleições, porque é um déjà vu, né? É o mesmo do que eles já viram na última campanha. Não tem nada de novo, né? Cada um defende as suas posições, mas a questão é que o Donald Trump, sim, pelo seu jeito de governar, sua maneira de agir, de compreender principalmente a geopolítica, abriu, né? Sem querer parafrasear ninguém, abriu as porteiras, aí, principalmente para o campo da direita. Você acha que se o Trump voltar à presidência pode ter alguma influência nas próximas eleições aqui no Brasil? Olha, Beto, a influência vai ter de qualquer forma, né? Seja ele, seja o Biden, vai ter de qualquer forma. Sempre existe uma certa influência. Hoje acontece o primeiro debate, né, entre os dois presidentes na rede de televisão CNN, e eles estão, por todas as pesquisas feitas até o momento, em igualdade de porcentagem de eleitores. Estão empatados em 44 pontos percentuais cada um, e não se sabe como que isso vai ser resolvido do ponto de vista eleitoral, porque a gente sabe que nos Estados Unidos é diferente. Então, por exemplo, não adianta o empate acontecer, mas quem tiver mais votos nos estados pêndulo, né, que são aqueles estados que garantem maior número de delegados, que são os que realmente vão escolher o presidente, ganha a eleição, né? Tanto que, nominalmente, o Biden ganhou as eleições nas últimas eleições, né? E quem levou, o Biden perdeu nominalmente as eleições e quem ganhou foi o próprio Biden com os colégios eleitorais. Mas lá está muito equilibrado e pode sim haver uma grande influência do ponto de vista da ascensão da direita. Mas eu vejo também, Beto, que essa ascensão dessa direita, ela está também comprometida pela falta de programa que eles têm. Eles se fundamentam apenas numa pauta de costumes, numa pauta conservadora, né, que vai simplesmente isolar cada país do restante do mundo. Isso não dá mais. Você pensar que a globalização vai acabar
elegendo Trump, elegendo o novo Bolsonaro, elegendo Milei na Argentina. Não, de jeito nenhum. Não podemos pensar nisso de forma nenhuma. A influência, com certeza, ela vai acontecer, mas a questão da ala progressista já está se sobressaindo, como nós vimos na questão do projeto da lei antiaborto, né? Para a gente arrematar, doutor. Realmente, influência, de um jeito ou de outro, ela vai existir, não só no Brasil, mas como no resto do mundo, até porque nós estamos falando do país belicamente, né? Se não for o mais poderoso, é o segundo mais poderoso do mundo e a economia mais forte do mundo, ali pareando com a China, né? E isso mostra, na verdade, uma tendência, né? A esquerda, de maneira geral, os democratas dos Estados Unidos, né, estiveram no poder, entrou o Trump, entrou o Biden, e a imagem que hoje o governo Biden passa, Beto, você sabe que muitas coisas é imagem pessoal. A imagem que o governo Biden passa é uma imagem defasada, uma imagem confusa, uma imagem de um senhor, tá, que não tem mais pulso para governar, infelizmente. É isso que aparece. Olha para os Estados Unidos hoje, você vê uma bomba nuclear na mão de um senhor com Alzheimer, entende? E a população não quer mais isso. A população quer ser governada por pessoas que tenham condições de gerir, de governar, de realmente ser um líder, né, para aquele povo, né? E isso vai se repetir novamente no Brasil, né? Eu tenho certeza disso. Eu acredito que o governo atual esteja no poder não por escolha, por falta de opção, né? E isso vai, como o Cláudio bem disse, vai se repetir lá, vai se repetir na Argentina e vai se repetir no restante do mundo. A direita realmente ela está em ascensão novamente, né? E eu acho que ela vai se perpetuar aí nos próximos anos no nosso poder, no nosso governo. A gente gostando ou não, a gente vê que isso é uma tendência que só cresce. Bacana, bacana. O tempo voou, né? Voou mais uma vez aqui no nosso debate Farol, sempre com propostas divergentes, análises conflitantes, e é isso que nos enriquece. Doutor, para encerrar, o que é bom para o nervo ciático? O nosso operador aí está com problema no ciático. Está com problema no ciático? Ó, problema no nervo ciático. Pilates. Olha lá. Certo? Olha tá fazendo Pilates, J. Neto? Não, Pilates, tu tem um tempinho pro Pilates, entendeu? Um fortalecimento, exercício físico, dieta, tudo aquilo que o médico fala e todo mundo fala assim, baboseiro, isso não funciona. Funciona. E lógico, uma injeçãozinha de vez em quando, bem doída, para resolver o problema, sabe? Tá ótimo, então. Bom, ponto fino, obrigado, doutor Renan, mais uma vez. Um grande abraço, um ótimo final de semana e até semana que vem. Até semana que vem, Beto, até semana que vem, Cláudio, J. Neto, com Pilates, hein? Você quer... Ô, Cláudio, pelo amor de Deus, não me envergonhe agora que você vai perguntar da sua dor no pescoço, né? Não, Beto, é aquela injeçãozinha que ele falou, é aquela injeçãozinha vermelha, né? Dolorida. Tem que ser doída, se não for doída, Cláudio, não funciona. Exatamente, eu tomei Bezetacil por 4 anos a fio e sei o que é isso. Então, um grande abraço, obrigado aí pela nova participação, vamos em frente e até segunda-feira, né? Segunda-feira já é uma nova semana aí, estamos nos aproximando do mês de julho. Então vamos lá que o próximo debate, se eu não me engano, já acontece em julho, né? Será empolgante. No próximo semestre. Valeu. Obrigado a todos que nos acompanharam. Lembrando que a democracia não é apenas uma conquista social, mas uma forma de acreditarmos em justiça e igualdade diariamente. O Debate Farol fica por aqui. Eu volto na segunda-feira, às 10 no Farol de Limeira. Até lá.